Olá, meu nome é Lafayette Lage, eu sou ortopedista, formado pela Escola Paulista de Medicina, com residência e mestrado no Hospital das Clínicas, e sou diretor da Clínica Lage. Neste programa, nós iremos falar sobre os perigos ocultos da academia. Muitas pessoas, elas começam a frequentar a academia e começam a apresentar dores que antes não apresentavam. Falaremos sobre várias articulações. Aqui, como vocês podem ver, abordaremos um pouco sobre joelho, sobre quadril, sobre coluna cervical. E às vezes o problema não está só na academia, o problema está na maneira como você dorme, por exemplo. Você sabia que é proibido dormir de bruços? Se você dorme de bruços, você pode ter dores na região do braço, formigamentos, dor de cabeça. Isso tudo vem por causa da região cervical. Isso aqui é um pescoço, para você ter uma ideia. Então, se a gente olhar aqui, esse aqui é um pescoço de lado. Quando você dorme de bruços, você faz isso com o seu pescoço. Você acha que isso faz bem para o seu pescoço? Lógico que não. E também vai fazer muito mal para os seus nervos aqui da região do plexo braquial, formigamentos. Então, muitas pessoas por aí tratando de tendinite, de síndrome do túnel do carpo, na realidade, ou de dor de cabeça, tomando analgésicos, na realidade, tudo que tem que fazer é parar de dormir de bruços. Então, se você dorme de bruços, tente hoje à noite, vá dormir de lado, mas você vai acordar de bruços. Daqui a um tempo você vai conseguir acordar de lado. Não é uma coisa fácil, mas você consegue. Esse é apenas um dos exemplos dos erros de postura. Então, também abordaremos um pouco sobre postura neste programa e em outros programas. Falaremos nos outros programas também sobre como vencer a artrose. Você sabia que, por exemplo, a bengala, apesar de ajudar, não é o melhor instrumento para ser utilizado? A bengala ela não consegue aliviar totalmente o seu peso. Quando uma pessoa tem artrose, ela tem que usar, é preferível descarregar o peso numa bengala, numa muleta canadense. Então, teremos um outro programa para ensinar como utilizar, porque na maioria das vezes as pessoas levam a bengala para passear, em vez de realmente utilizá-las. Espero que vocês gostem dessa apresentação e até o próximo programa. Estamos aqui para mostrar para vocês os perigos ocultos da academia. Eu gostaria de agradecer a participação especial da professora de Educação Física e personal trainer especializada em idosos, que é a Simone Diniz Lage. E também um colega ortopedista do Instituto Dexeus de Barcelona, professor Manuel Ribas, catalão, muito amigo meu, que colaborou com alguns slides. As pessoas hoje em dia querem ficar saradas como essas pessoas bonitas que aí estão e começam a malhar sem procurar a orientação de um especialista. E muitas vezes acabam indo parar no centro cirúrgico por terem adquirido lesões que antes não tinham. Então, antes de começar a malhar, eu sugiro que você procure orientação de um especialista. E aí você até pode usar esses aplicativos que tem nos telefones, né, que são autodidatas, onde você pode até fazer o seu programa de exercícios, fazer a sua programação de dieta, né? Existem aplicativos que mostram até nos restaurantes quanto tem de calorias um devido prato, porém nem sempre vocês serão autodidata é aconselhável e vocês vão aprender nesta aula o porquê. Mostro nesse aplicativo, por exemplo, se você quiser trabalhar os deltoides, né, como músculos principais e o grande dorsal, musculatura secundária, eles orientam a você fazer aqui um exercício que a gente chama de polichinelo, em inglês jumping jack. Saiba que não são todas as pessoas que podem fazer polichinelo. E é uma das grandes causas de aparecerem as dores nos ombros quando você começa a fazer polichinelo em grande quantidade. E falaremos sobre isso aqui também. E alguns dos exercícios que são mostrados nesses aplicativos estão errados, como por exemplo aqui. Essa pessoa está fazendo supino e nós iremos mostrar na maneira correta de fazer supino. Se você fizer supino desta forma, você estará forçando um músculo chamado ilipsoas, que vai acabar forçando a sua lombar. Então aqui, você querendo fortalecer os seus membros superiores, você vai acabar ganhando uma bonita lombalgia.
as pessoas também precisam tomar cuidado com as ofertas que aparecem na internet. Veja uma oferta como essa, onde você pode ter 70% de desconto num tratamento de beleza, onde você pode comprar 30 sessões de tratamentos corporais de R$ 5.300 por apenas R$ 199. Essa oferta é imperdível, não dá para perder. Olha, você ainda tem 30 minutos para comprar porque 324 pessoas já compraram. E o que você vai adquirir aí? Você vai adquirir, né, 10 sessões de lipo sem corte, mais 10 sessões de lipo redux, 10 sessões de drenagem local. E aqui eles explicam que a lipocavitação elimina depósitos de gordura abaixo da pele, destrói as membranas dos adipócitos e as células de gorduras, e que a drenagem é uma massagem suave, movimentos suaves que combate a celulite. Eles só não dizem o seguinte: se você compra isso sem uma indicação médica, eles não dizem que você pode adquirir alguns probleminhas, como por exemplo, você ter uma embolia pulmonar, um acidente vascular cerebral e até morrer. Vamos inicialmente explicar um pouco da anatomia da articulação. Toda articulação tem 2 ossos, normalmente, que se articulam e entre eles existe a cartilagem. A cartilagem articular é esse tecido que aqui estou mostrando na seta, e embaixo da cartilagem articular nós temos o osso subcondral. Sub, abaixo, condral, cartilagem. Então, o osso subcondral, ele está isolado pela cartilagem que não é inervada. Quando você vai, por exemplo, a um médico cardiologista e ele manda fazer caminhadas para você fortificar o seu coração, se ele não te examinar e não perceber que, por exemplo, você pode ter os joelhos tortos como desse jeito, aqui no caso nós chamamos de genovaro, se você começar a fazer caminhadas, você fortalece o seu coração, porém você vai desgastar a sua cartilagem. E aí a sua cartilagem, que estava mais ou menos aqui, ela está meia vida, digamos assim, ela rapidamente, por excesso de uso, pelas caminhadas que foram prescritas para um paciente que tem genovaro, você vai gastar a cartilagem, e quando a cartilagem se gasta, o osso subcondral vai ficar em contato com o outro osso subcondral e você vai passar a ter dor. É uma dor muito intensa porque o osso é inervado. Quem fraturou um nervo quem já fraturou um osso na vida sabe que dói muito. Então, quando uma cartilagem se desgasta totalmente, ela expõe as terminações nervosas do osso e aí a pessoa começa a ter dor. Isso basicamente é artrose. Teremos um vídeo sobre vencendo a artrose que você pode também adquirir. E como evitar esse tipo de problema. Então, fique atento que não é só porque a pessoa não tem dor que ela não tem problema. Então, desvios angulares, existem manobras que a gente pode perceber no exame físico para prescrever os exercícios para academia, para evitar que você saia, que você que esteja nessa condição passe a vir para essa condição e passe a ter dor. Então, uma precaução importante para evitar as distensões, por exemplo, é sempre fazer um aquecimento antes de se exercitar. Após o treino, também é importante fazer um alongamento suave, para deixar os músculos relaxar, você ficar balançando os membros, balança os braços, vai liberando. Isso libera o ácido lático acumulado após o exercício. Isso é muito importante após uma atividade física intensa. A contratura muscular, ela pode ser causada por uma falta de alongamento muscular, por um esforço excessivo durante a realização de determinado movimento ou por fadiga muscular. Esta faz com que o músculo não consiga gerar energia para realizar suas funções de contração e descontração das fibras. O que isso quer dizer? Quando você está com uma fadiga muscular, você está muito mais propenso a ter uma contratura muscular e, o pior, a ter uma ruptura do músculo. Então, se você estiver cansado, não faça exercício. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, eu preciso fazer academia, pessoas que são viciadas na academia. Quando o corpo está cansado, ele precisa de descanso. Então, mesmo após o trabalho, se você estiver cansado, a melhor coisa que você pode fazer para o seu corpo é descansar e não
fazer exercício. A melhor maneira de evitar o problema é trabalhar os músculos para que eles possam gerar força em condições fisiológicas ótimas, exercitando tanto a capacidade de contração, através de exercícios isométricos, isotônicos, quanto a de alongamento. Aqui, por exemplo, vemos a Simone fazendo um exercício completamente errado. Por que está errado? Ela estava forçando o psoas, que é um músculo que está aqui na região lombar, ele sai das apófises transversas das vértebras lombares e vai até o fêmur. É o mais potente flexor do quadril. E fazendo um braço de alavanca muito grande, forçando a região lombar. Aqui não, aqui ela já está fazendo o movimento da forma correta. Vocês podem ver que com os joelhos fletidos, a perna fica um pouco mais leve, né? E você consegue fazer, forçar menos a região lombar. Antes de falar de outros exercícios, é muito importante falar sobre, eu diria assim, a doença do momento em ortopedia. Talvez a doença que mais se estuda em ortopedia, é uma patologia descoberta há cerca de 20 anos atrás, que está alterando praticamente o curso da ortopedia, que se chama Síndrome do Impacto Fêmuro-Acetabular. No século XXI, houve uma verdadeira expansão sobre essa doença que nós chamamos de Femoral-Acetabular Impingement, impacto femoroacetabular, em espanhol, conflito femoroacetabular. Em 2007, haviam 13.600 trabalhos publicados na literatura. Em 2010, 49.300 trabalhos. Em 2012, 279.000 trabalhos publicados. Hoje em dia, existem mais de 450.000 trabalhos publicados sobre essa patologia. O primeiro livro sobre essa patologia, como eu digo, conflito femoroacetabular ou choque femoroacetabular, foi editado na Espanha, né, pelos colegas. Este aqui é o Manuel Ribas, né, que é de Barcelona, e meu colega aqui também, Oliver Marín, que é de Madrid. Oliver Marín é o editor deste livro, que fala sobre a patologia femoroacetabular, que eu tive a felicidade de ser convidado para escrever o capítulo de reabilitação do impacto femoroacetabular. Qual que é a importância do impacto femoroacetabular? Para se ter uma ideia, num trabalho apresentado em 2007 na American Academy of Orthopedic Surgeons, que significa Academia Americana de Cirurgiões Ortopedistas, a prótese de quadril em adultos com mais de 60 anos é feita em 1,05% da população geral. Ou seja, um adulto a cada 100 acima de 60 anos necessita colocar uma prótese de quadril. Porém, 10 em cada 100 adultos que praticam esporte precisam colocar uma prótese de quadril. O que isso quer dizer? Que os esportistas têm um risco 10 vezes maior de precisar de uma prótese total do quadril aos 60 anos. O impacto femoroacetabular é o responsável por essa alta incidência de prótese total de quadril nos esportistas. E ele atinge mais ainda os praticantes de balé, de artes marciais, futebol, atletismo. Vejam que balé e artes marciais são os esportes que mais são afetados, porque é nesse tipo de esporte que a pessoa utiliza a maior amplitude de movimento. Ela leva o membro inferior a fazer grandes excursões e acabam fazendo o conflito, o choque femoroacetabular, o impacto femoroacetabular. Este slide aqui, cedido pelo meu colega Manuel Ribas, mostrando o descobridor desta patologia, que é o Reinhold Ganz, de Bern, na Suíça. É o único ortopedista na história da medicina indicado ao Prêmio Nobel de Medicina em 2006. Né? Ele pelo menos foi indicado, não ganhou o Prêmio Nobel, mas deveria ter ganho, na minha opinião. O que ele descobriu? Ele descobriu que existem quadris, né, que é a articulação que junta o fêmur com a bacia, que tem uma patomorfologia. Pato significa doença, morfologia, forma. Ou seja, quadris que têm a forma doente, se eles são submetidos a sobreuso, aqui entra o perigo oculto da academia. Você estava muito bem com o seu quadril, mas se você é portador de uma patomorfologia
E temos na literatura que 25% dos homens e 15% das mulheres têm algum tipo de patomorfologia do quadril. Ou seja, 1 em cada 4 homens e 15% das mulheres que começam a frequentar a academia e não fizerem o exercício corretamente, começam a fazer sobreuso na academia, estão propensas a causar lesões nesta articulação. Então essa tríade de patomorfologia, sobreuso e hipermobilidade, aí nos esportes que eu acabei de falar, né, que é balé, artes marciais, a corrida, atletismo, futebol, esses esportes que exigem hipermobilidade, é uma maneira de você destruir o seu quadril mais rapidamente. E o Reinhold Gans, aqui, quando ele era ainda jovem, descobriu isso há 20 anos atrás, publicou seus primeiros trabalhos há 10 anos atrás e foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. Então, nestes movimentos do quadril, de flexão do quadril, correr, sentar, até o fato de você sentar, saltar obstáculos, dar pontapés, chutar, a interface entre o colo femoral e a cabeça se choca contra o rebordo do acetábulo, que é a parede do acetábulo, que nós já vamos mostrar já já numa peça em 3D para vocês entenderem melhor esse desenho. E até o fato da pessoa sentar dessa forma, sentar com os quadris hiperfletidos, pode causar o impacto femoroacetabular mais acentuado e levar à destruição do quadril. E isso caso você seja portador desta patologia. Então, existe um tipo de impacto que se chama CAM. O que é o CAM? CAM é uma giba que tem na cabeça do fêmur, no colo do fêmur, e essa giba, ela pode ficar batendo nessa repetição de movimentos, ela vai machucar uma pequena estrutura que tem aqui, que se chama labrum acetabular, ou também chamado de lábio acetabular. Então, essa repetição de movimentos, nós vemos aqui, melhor mostrando o que é, né? Aqui nós temos a giba, o caroço, e nós vemos aqui o quadril dando um impacto, né? O fêmur dando um impacto. Então, temos aqui a pessoa lá fazendo o seu leg press, certo? Que nós vamos mostrar, e se ela é portadora de um caroço desse, ela está aqui machucando o labrum acetabular, que é uma fibrocartilagem com a mesma forma histológica do menisco do quadril do joelho. Então você tem um dano da cartilagem no rebordo antero superior do acetábulo. Então o labrum acetabular começa a ser danificado, a junção do labrum acetabular começa a ser danificada e vai machucando a cartilagem que está aqui, ó. Este branco que você vê aqui é quanto você tem de cartilagem. O acetábulo tem bastante cartilagem. E acaba descolando toda essa área vermelha que você vai ver aqui desta cartilagem. Eu vou mostrar agora na peça para vocês essa cartilagem para vocês entenderem melhor. Esta aqui é uma peça, né, que você tem aqui a região lombar, né? Então você tem uma vértebra, o disco intervertebral, outra vértebra, região do sacro, a região da bacia que a gente chama de acetábulo aqui, essa peça é a asa do ilíaco, o osso ilíaco, que você vai ter o osso ilíaco de um lado, do outro, aqui o acetábulo, né? O acetábulo é onde a cabeça do fêmur se encaixa, o acetábulo. E aqui atrás nós temos o famoso e o maior músculo, nervo do corpo, que é o nervo ciático, né? Responsáveis pelas dores que podem dar no calcanhar, no joelho, na coluna, no quadril. Então, essa quantidade de nervos que existe aqui, e também eles existem aqui na frente, não está aparecendo nessa peça, eles dão um verdadeiro curto-circuito e às vezes a pessoa pode ter um problema no quadril e sentir dor na região lombar. Assim como ela pode ter um problema no quadril e sentir dor no joelho. E vice-versa, tudo, mas principalmente o quadril confunde e muitas pessoas acabam sendo submetidas à cirurgia de coluna ou de joelho ou de região inguinal, hérnia inguinal, quando na realidade o problema delas está aqui. São portadoras do que estamos falando do impacto femoroacetabular. Então os movimentos de repetição
que é aquele vídeo que estava mostrando, né? Se a pessoa é portadora de um caroço, então vamos dizer que como se fosse o meu dedão aqui, né? Meu polegar, ele bate e começa a machucar a borda do acetábulo. E começa ali o processo de destruição do quadril. Aquela área em vermelha que vocês viram no vídeo, nada mais é do que isso aqui. É como uma pessoa ficasse batendo o sapato num tapete e começa a querer descolar o tapete. A cartilagem seria o tapete, a cartilagem começa a ser descolada e começa a ficar careca de cartilagem aqui. E aqui também, nesta região, nós vamos mostrar uma figura melhor, nesta região começa a ficar careca, essa região que está mais sujinha aqui, digamos assim, e aí começa o processo de dor, de artrose do quadril. Então, apenas reforçando mais uma vez, aqui nós temos o caroço, que é a deformidade que a gente chama de tipo CAM, que pode ser variável de pessoa para pessoa. Ela pode ser uma deformidade pequena e pode ser uma deformidade grande. Aqui no caso nós temos uma radiografia de bacia onde você vê um CAM moderado, né? A cabeça ela está meia com uma esfericidade diferente, vocês vão ver outros quadris, vão começar a entender melhor. Aqui já é um CAM muito acentuado. Olha, a cabeça deixou de ser esférica, né? Olha o tamanho do caroço, o caroço é grande e na realidade, então entendam que esse caroço, ele vem aqui para frente, aqui você vê nitidamente, aqui tem um pequeno risquinho, esse risquinho significa essa área aqui, este risco, né? Então essa giba, né, que é uma anesfericidade da cabeça femoral, é uma das causas da artrose do quadril. E na academia vai acabar por acelerar esse processo, segundo a teoria de Ganz, indicado ao Prêmio Nobel. Existe um outro tipo de impacto femoroacetabular que a gente chama de pincer, né? O impacto, pincer significa pinça, é um quadril que é mais fechado, é um quadril onde você não tem o CAM, mas você tem um quadril mais fechado. E você pode ter as duas coisas, você pode ter o CAM e ter o pincer, que são os casos mais graves. E essa repetição de movimentos também vai levar ao mesmo mecanismo. Só que o mecanismo do pincer é um pouco mais grave, porque você vai ter um acometimento da cartilagem como um todo do quadril. Como que a gente identifica isso? Através do exame físico, que nós vamos mostrar daqui a pouco, e através de radiografias bem feitas e na posição correta. Aqui é um caso leve, onde você tem o rebordo anterior do acetábulo cruzando com o rebordo posterior do acetábulo. É uma coisa um pouco difícil de entender no raio-x, e aqui nós temos um pincer mais acentuado. O rebordo anterior do acetábulo, ele avança para frente, vocês vão entender melhor isso numa tomografia, é difícil realmente de entender, mas normalmente quando nós temos isso, né, que a gente chama de sinal do laço ou sinal do crossover, isso quando a pessoa quer dar continuidade à prática de esportes ou se é muito jovem, é necessário tratamento cirúrgico. Então qual que é a causa disso? Ela pode ser adquirida ou pode ser hereditária. Então nós temos aqui, tudo em medicina tem a sua causa hereditária. Adquirida, ela pode ser adquirida por um problema que a pessoa pode ter tido na adolescência, como o escorregamento do núcleo de crescimento da cabeça do fêmur chamado epifisiolistese, enfim, existem muitas causas que não vêm ao caso. O importante aqui para nós é identificar se você é um possível portador de impacto ou não, para que não faça certos exercícios na academia. Então nós vemos aqui, para você ter uma ideia, um quadril de cadáver cortado. Um cadáver fresco que não tem artrose. Olha como que a cabeça do fêmur ela é redondinha, né? Ela tem que ser redondinha e ela é revestida por essa substância branca que se chama cartilagem. E olha quanta cartilagem nós temos aqui no acetábulo, né? Então, quando você tem aquela giba que fica aqui nesta região, nesse caso essa peça não tem a giba, essa giba, que é o CAM, fica batendo na cartilagem, vai batendo na cartilagem do acetábulo e começa a descolar a cartilagem do acetábulo, levando à artrose. E a mesma coisa acontece na cabeça do fêmur, né, que começa a ficar careca
como é o caso disso aqui. Isso aqui é uma cabeça do fêmur retirada de cirurgia. Quando a pessoa tem uma artrose, ela fica com a cabeça do fêmur com o osso exposto. Ó, aqui você tem cartilagem no cantinho direito aqui, ó. Aqui tem cartilagem e aqui não tem. Isso dói demais. Para a cabeça do fêmur ter ficado desse jeito, com esse grau avançado de artrose, isso aqui é um processo que demora anos. Isso dói bastante, porque você tem o osso subcondral exposto. E nesse caso, essa pessoa foi submetida a uma prótese de quadril convencional. Não é uma prótese de resurface, como nós iremos mostrar, que é especial para pacientes jovens e ativos ou para pacientes mesmo que tenham idade óssea boa, né? Nem sempre a idade cronológica é o fator limitante. Nós ortopedistas, nós damos muito mais importância à idade óssea. Para nós não existe a idade cronológica. Se o paciente tem uma boa qualidade óssea e gostaria de continuar fazendo suas atividades, né, andando a cavalo, fazendo seus esportes, fazendo luta, jogando futebol, vôlei, basquete, ela pode colocar uma prótese de resurface para ter uma vida totalmente sem limitações. O mais importante é você saber o quadro clínico. No quadro clínico, a anamnese é o ato da gente tirar a história, a gente vai perguntar para o paciente o que está acontecendo com ele. E normalmente no impacto femoroacetabular prevalece uma dor anterior, né? A pessoa sente também, às vezes ela chega no consultório mostrando, coloca a mão na cintura e faz como se fosse um C, que a gente chama de sinal do C, né? E essa dor nem precisa ser no quadril, ela pode ser lombar, pode ser inguinal, pode ser na região glútea, né? Então ela pode estar na região da virilha e por isso muitas pessoas acabam sendo submetidas à cirurgia de hérnia inguinal desnecessariamente, quando na realidade a patologia é do quadril, simplesmente porque não foram examinadas com a manobra que vocês vão aprender. Essa manobra foi descrita pelo meu colega, Manuel Ribas, e foi publicada na Arthroscopy em 2008, na Hip International em 2010. É uma manobra muito simples que, na minha opinião, todo personal trainer, todo professor de educação física deveria fazer essa manobra e os médicos também, obviamente, e você mesmo pode fazer em casa, pedir para alguém fazer em casa e você. Você faz essa manobra, se você sentir dor, é sinal de alerta. Como que ela é feita? A pessoa fica deitada, nós fletimos o quadril a 90 graus, trazemos ele para dentro, que a gente chama que esse movimento que a seta amarela mostra, o movimento de adução, né? E fazemos e jogamos o pé para fora, que na realidade o pé vai estar causando um movimento de rotação interna do quadril, ele está rodando para dentro o fêmur. Então, a rotação interna, que você joga o pé para fora e a coxa para dentro, e você força. Se a pessoa sentir dor, é sinal de que tem alguma coisa errada. Mas não pense que se você tiver dor, você tem impacto. Normalmente esse movimento é desconfortável. Um desconforto na virilha pode aparecer, mas um sinal patognomônico, ou seja, um sinal que, se agora eu vou fazer uma manobra, se eu puxar a perna para cima dessa pessoa e ela sentir o alívio da dor, é bem provável que ela tenha um impacto femoroacetabular. Então presta atenção, vou voltar aqui à manobra. Você, para a pessoa deitada, você flete o quadril a 90 graus, empurra o joelho para dentro e joga o pé para fora, né? Como está aqui mostrando a figura. E a pessoa vai referir, dói? Não dói. Se não doer, tranquilo. Se doer, como no caso deste paciente aqui, ele, ai, estou com dor. E de repente a gente puxa a perna para cima e ele fala, aliviou, a dor sumiu, é melhor procurar um ortopedista. Procurar um ortopedista e provavelmente vai ser necessário fazer uma radiografia de bacia, na realidade várias radiografias de bacia na incidência correta, como nós vamos mostrar daqui a pouco. E apenas lembrando que sempre que você for fazer qualquer tipo de radiografia, nos homens uma radiografia de bacia deve proteger os testículos e nas mulheres os ovários, então a gente coloca protetor de gônadas. Radiação não é uma coisa inócua. Radiação é perigoso, não se deve ficar fazendo radiografia de coluna, radiografia de bacia toda hora. E sempre, se você vai fazer uma radiografia, por exemplo, do braço, peça um avental de chumbo, peça um protetor de tireoide principalmente. Quando você for fazer uma mamografia, peça e exija um protetor de tireoide. A tireoide é uma glândula extremamente sensível à radiação. Muito bem. Olha só uma radiografia de bacia bem feita, com carga, né?
que você tem aqui um AP neutro, né, um antero-posterior neutro. E agora no mesmo paciente, uma radiografia do mesmo paciente com rotação externa dos pés para fora. É como se você abrisse o pé 30 graus, o pé direito e o pé esquerdo 30 graus. Parece até que são bacias de pacientes diferentes, né? Veja bem, olha o formato dessa cabeça do fêmur, olha o formato dessa cabeça do fêmur. Mas na realidade são as mesmas. Eu vou fazer um zoom aqui para vocês entenderem. Olha só, essa aqui está em rotação neutra, aparece aquela linha que eu falei, olha, aquela linha é a linha da giba, ó. Olha a giba aqui, dá para ver nitidamente a giba. Esse é o desenho da giba do Kahn, né? E aqui, quando você roda externo 30 graus, aparece de vez, aqui está na cara que esse paciente tem. Então, muitas vezes faz só radiografia numa incidência e fala, tá normal, se a pessoa não prestar atenção, não fizer uma radiografia bem feita, vai passar batido, digamos assim, que ela não tem o impacto femoroacetabular, quando na realidade ela tem, né? E você então tem que fazer um estudo radiológico bem feito. E a partir daí nós medimos um ângulo alfa, né, que aqui já é uma coisa mais técnica. O ângulo alfa, quando ele é maior do que 50 graus, 55 graus, a gente mostra que isso aqui é um impacto muito grande. Ou seja, esta área toda que eu estou demarcando aqui, ó, o ângulo alfa deveria ser menor que 50 graus. Para ser um quadril normal, menor que 50, 55. Então, esse paciente, ele tem essa giba em todo esse pedaço aqui. E se ele é um atleta, é uma pessoa de atividade física, está indicado fazer o tratamento cirúrgico, a ressecção desta giba, né? A ressonância magnética ou a artrorressonância magnética são exames também de alta resolução para identificar problemas. Aqui na ressonância magnética nós conseguimos ver, né, nós conseguimos ver uma delaminação da cartilagem do acetábulo. Isso aqui é a cartilagem do acetábulo, isto aqui é líquido. E o líquido está entrando entre a cartilagem do acetábulo e o osso subcondral. Existe uma delaminação da cartilagem do acetábulo. Olha, isso tudo que é branco aqui é líquido sinovial. Toda a cartilagem tem líquido sinovial para lubrificar a cartilagem, para lubrificar aquela articulação. Aqui uma outra incidência mostrando inclusive líquido entrando para dentro do labrum acetabular. Então, lembra naquele filminho, vai tendo o desprendimento do labrum, vai descolando a cartilagem. Então, o exame da ressonância é um exame de alta sensibilidade para a gente detectar essas lesões. Mas, no entanto, não podemos inverter os valores. É muito comum eu atender no consultório, o paciente só me aparece com a ressonância magnética e nunca fez uma radiografia de bacia. A radiografia de bacia e a radiografia de perfil de quadril tem um valor inestimável. Então a gente deve começar o estudo por uma radiografia e, se necessário, fazemos a ressonância. E está tendo uma inversão de valores. Hoje em dia, muitas pessoas já pedem a ressonância antes de pedir um exame muito mais simples e de menor custo, que é a radiografia, que nos informa mais coisas que a ressonância não informa. Mas através da ressonância também é possível medir o ângulo alfa. Existe um exame que é bastante complicado. Aqui no Brasil está difícil da gente fazer, tá assim, a coisa de 4, 5 anos atrás era coqueluche por aí, mas poucos serviços faziam, que é o Degenerik, que a gente injeta um gadolínio, né? Degenerik significa Delayed Gadolinium Enhanced Magnetic Resonance Imaging of Cartilage. Significa que é a injeção de gadolínio com retardo para a captação das imagens, e o gadolínio ele vê a quantidade de proteoglicanos da cartilagem, mas é um exame bastante complexo que, quando bem feito, ele já indica, por exemplo, essa área vermelha, que essa cartilagem está danificada. Infelizmente, é um exame difícil de fazer, mas hoje em dia está agora surgindo uma ressonância em 3D que parece que vai substituir o Degenerik, uma coisa mais simples de ser feita. Por que isso é importante? É importante eu saber se essa cartilagem está em boas condições ou não. Se essa cartilagem está em boas condições, como essa aqui, vale a pena tirar o caroço para a gente preservar, fazer uma cirurgia preservadora desse quadril. Se a cartilagem já estiver muito danificada, aí não vale a pena, porque vai ser uma cirurgia que vai durar 2, 3 anos, a pessoa sentir um alívio dos sintomas por apenas 2, 3 anos, depois precisar fazer uma artroplastia total do quadril.
Aqui nós temos um exame que nos ajuda bastante, que é a tomografia computadorizada do quadril. Isso aqui é a bacia que eu acabei de mostrar para vocês, né? A região do osso ilíaco, né? Aqui o fêmur, e olha o caroço bem montadinho aqui, o caroço, o can. E esse paciente tem um can bilateral. Aqui vocês conseguem entender direitinho, dá para entender o can bilateral, e aqui um perfil, mostrando o perfil, e aqui eu delimito justamente aonde a gente teria de ressecar na cirurgia. Então é um exame que nos ajuda bastante a reconstrução tridimensional da tomografia computadorizada. E aí está um grande, digamos assim, vilão do quadril, né? Pessoas que praticam esse pilates com bola, e se elas são 1 em cada 4 homens e 15% das mulheres, estão acelerando a destruição do seu quadril. Olha a quantidade de hiperflexão que essa pessoa faz. Então, não faça esse exercício sem antes passar por um exame médico específico. Outro grande vilão do quadril, o leg press. Provavelmente o maior causador de problemas, não temos as estatísticas disso. Aqui no caso a Simone está fazendo uma hiperflexão do quadril, e vocês viram a quantidade de flexão que ela está fazendo aqui, hiperfletindo, quer dizer, se ela for uma das 15% das mulheres ou 25% dos homens portadores dessa patologia, está aqui acelerando a destruição do quadril. Então o leg press você deve fazer com flexão, não passar a flexão de 90 graus, mesmo assim, se você é portador de um can grande, né, e também não deixar a patela, né, do joelho passar da linha dos pés, não fazer uma hiperflexão. Então, o leg press é um aparelho extremamente perigoso, um dos principais causadores de lesões em academia. Aqui outra forma de fazer errado, olha, a patela, como eu digo, né, ou a rótula, ela não deve, ela fica aqui na ponta do joelho, ela não deve passar a linha da ponta do tênis, né? O correto seria fazer desse jeito que está aqui, ó, pouquinho, não deixando passar, né? Aqui está passando demais. O que isso pode causar? Já falamos bastante de quadril, vamos falar um pouquinho de joelho, né? Por que fazer o exame físico antes de você começar a fazer exercícios? A gente precisa verificar o alinhamento da articulação femoropatelar, da articulação entre o fêmur e a patela. Isto é vital, principalmente nas pessoas que são, para quê? Para você poder detectar as pessoas que são portadoras de desvios torsionais dos membros inferiores, que daqui a pouco eu vou mostrar no osso, vocês vão entender melhor o que é um desvio torsional, né? Uma má postura na infância pode causar problemas muito sérios no fêmur para o resto da vida, e esses problemas de femoropatelar atingem mais as mulheres, não sabemos por quê, acreditamos que seja porque as mulheres têm a bacia mais larga e elas têm uma tensão maior sobre a patela e acabam dando um tilt da patela, né? Como nós vamos ver aqui. Essa peça eu trouxe, vou mostrar já essa peça para vocês. Isso aqui é o joelho, o fêmur, né? Aqui nós temos a patela, o tendão patelar, que se rompe aí nos esportes, né? Porque o Ronaldo Fenômeno foi operado da ruptura do tendão patelar 2 vezes, né? Aqui nós temos a tíbia, aqui nós temos o menisco, que é uma fibrocartilagem de estrutura histológica idêntica ao labrum acetabular e estrutura histológica idêntica ao labrum glenoidal, que nós vamos mostrar também, que é do ombro. São estruturas, são meniscos que são muito importantes e eles são lesados normalmente no joelho por movimentos torsionais. E nós temos aqui o ligamento cruzado anterior do joelho, aqui o ligamento colateral medial. E aqui, visto o joelho numa incidência axial, nós temos aqui a patela, né, bem posicionada, normoposicionada, como a gente chama. Acontece que muitas pessoas têm a patela desse jeito, com a patela lateralizada. Ela tem um tilt da patela. Esse tilt da patela, que pode ser causado por várias causas, uma delas é a torção interna do fêmur por postura errada na infância, vai causar uma hiperpressão da cartilagem na parte lateral, na articulação femoropatelar lateral. Essa hiperpressão vai começar a machucar a cartilagem, né? E a cartilagem nada mais é do que cadeias longas de proteoglicanos. Essa cartilagem ela começa a ficar fibrilada por uma hiperpressão, por um desvio mecânico, e essa fibrilação da cartilagem vai rompendo as cadeias longas de proteoglicanos,
aumenta o poder osmótico da cartilagem e essa cartilagem fica embebida com água. Ele aumenta o poder osmótico, ela se embebe com água e leva à famosa condromalácia. Condromalácia é um termo artroscópico. Condro, cartilagem. Malácia, amolecimento. Ou seja, a gente só pode dizer que a cartilagem está amolecida se eu chegar lá realmente e palpar a cartilagem. Então eu palpo a cartilagem numa artroscopia. Então, falar que a pessoa tem condromalácia, a gente sabe que é uma condromalácia, mas eu só posso dizer que essa cartilagem está mole quando eu palpar essa cartilagem. Quando eu fizer uma cirurgia e fizer uma artroscopia e falar, está mole. Mas, obviamente, a gente sabe que a condromalácia, ela é amolecimento dessa cartilagem e vai levar a uma destruição. Essa cartilagem começa a se esfarelar, a destruir e começa a aparecer o osso subcondral. Então nós temos aqui uma radiografia axial da patela, do joelho, né, da articulação femoropatelar, né, aqui já um pequeno osteofito, um bico de papagaio. Então, aqui nós temos uma patela normoposicionada. Olha aqui, a distância entre a patela e a tróclea e o fêmur é igual. Desse lado também é igual. Um exame maravilhoso que tem uma sensibilidade excelente para ver o joelho é a ressonância nuclear magnética, né? Como havia dito, olha, o exercício leg press, tomar muito cuidado. Quem tem um joelho assim, não tem problema nenhum fazer o leg press. Mas quem tem um joelho como este aqui, com a patela lateralizada, começa a fazer o leg press, começa a ter problema na cartilagem. Então nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre ressonância magnética de joelho. Isto aqui é aquela patela, olha só a patela aqui, né? Isto é o osso da patela, e tudo isso aqui é cartilagem, olha, daqui até aqui é cartilagem. E essa cartilagem está espessada, porque ela está embebida com água, né? Com soro fisiológico. Com soro fisiológico não, com soro fisiológico, embebida de água, que aumenta a osmolaridade dela, né? Porque ela está com as cadeias longas de proteoglicans rompidas por uma sobrecarga mecânica em um dos lados, e aqui nós temos fissuras, olha o líquido entrando, lembra quando a gente viu naquela ressonância do quadril, o líquido entrando, delaminando a cartilagem acetabular? Aqui é a mesma coisa, olha o líquido entrando, e essa fissura ela é profunda, ela vai até o osso subcondral. Mas pode acreditar, essa pessoa, ela só tem rangido, essa pessoa provavelmente não tem dor ainda. Ainda não tem dor porque nós não temos um edema do osso subcondral. A ressonância é um exame riquíssimo para nós de informação sobre como está o estado da cartilagem, né? E como está, quando você tem edema do osso subcondral, a gente já consegue, o paciente tem dor, né? A ressonância tem vários cortes, nada mais é do que vários cortes que são feitos, né? E essa delaminação de cartilagem é um problema muito sério e a gente já detecta clinicamente, então não é necessário fazer ressonância. Clinicamente a gente já palpando, sentindo, a gente sente a crepitação, que a gente chama de crepitação femoropatelar. Eu vou mostrar para vocês agora no osso um dos problemas que são as torções, um problema muito sério, que vocês têm que tomar cuidado com seus filhos, com seus netos, né? Para que eles não venham a ter desvios torcionais dos membros inferiores. Os desvios torcionais dos membros inferiores é uma patologia muito séria que são normalmente causados por erros de postura na criança. Então fique atento na postura como seus filhos, seus netos sentam. O sentar errado vai torcer o fêmur, vai torcer a tíbia. Muito comum os desvios torcionais nos orientais que gostam de comer ajoelhados, né? Então, isso vai causar um problema no fêmur. Aqui nós temos o fêmur, e o fêmur ele tem uma angulação certinha para caber a patela. A patela está aqui. Quando a criança ela senta na infância com a perna desse jeito, ou seja, com as pernas em W, o fêmur acaba se torcendo para dentro, mas a patela fica no mesmo lugar e acaba dando aquele tilt da patela. Eu vou mostrar assim para vocês aqui como que seria isso. O que é sentar em W, que é totalmente errado? Você pegar e fazer isso aqui com as suas pernas. Você crianças que sentam em cima das pernas, né? Ou você sentar
e de um lado para brincar no chão. O certo, isso aqui força os joelhos, força a torção do osso que está em crescimento. O correto é sentar em posição de índio, né? Então, o osso da criança, ele é mole, ele tem cartilagem de crescimento. Então, quando você faz a torção, sentando de forma errada, vai alterar o tilt da patela. Aqui nessa peça nós vamos conseguir ver melhor, que é o joelho. Vamos ver se aqui a gente consegue entender melhor, mas basicamente foi aquela foto que eu mostrei, né? Você tem aqui o fêmur, certo? Aqui está a patela. Se o seu fêmur é torcido para dentro, você acaba dando uma hiperpressão e vai levar à condromalácia, né? Essa é que é a estrutura do joelho aqui, né? Essa articulação é muito importante. Então, pessoas que têm problema dessa articulação devem evitar fazer agachamentos, subir escadas, descer escadas, subir rampas. Esses são joelhos bons para andar no plano. O joelho ele tem a articulação femorotibial e a femoropatelar. Quando você tem um problema na patela, você deve, a patela normalmente é muito solicitada, principalmente para subir e descer degraus, para subir e descer ladeiras. Evite, né? E é comum, às vezes, eu atender pacientes e falar, eu moro no 10º andar e vou de elevador, eu vou de escada para fortalecer. Você está destruindo o seu joelho, tá? Vamos continuar a apresentação para vocês entenderem um pouco mais. A postura para sentar, principalmente nas crianças, quando brincam no chão, a postura para sentar com as pernas em Ws faz muito mal. E logo no início, vocês lembram que eu falei que dormir de bruços faz mal. A postura deve estar presente até sempre nos exercícios. Então veja só, aqui a Simone andando aí toda troncha na esteira, né? Quando a gente vê, você tem que ter postura correta para andar. E não desse jeito aí, tá com a cabeça baixa, forçando a cervical, toda troncha, né? Procurar andar corretamente, andar com uma postura bem ereta, né? Que eu costumo dizer que é a postura de militar. E mesmo não só andar, olha a diferença de uma pessoa que tem uma boa postura, até se impõe a personalidade de outra forma. E aqui, né, mostrando na corrida também, correndo desse jeito, está com a postura errada para correr. Olha, com o corpo inclinado para frente, né, olhando para baixo. Na realidade, você está querendo ganhar saúde e está fazendo mal aqui para a coluna cervical, diferente de você andar desse jeito. Você deve tentar deixar o eixo, né, que o peso do pescoço, ele passe pelo meio da coluna dorsal, pelo meio da bacia e caia no meio dos tornozelos. Você deve deixar sempre o eixo e não andar, né? Como as pessoas de idade também têm mania, elas vão se encurvando, não é mania, né? Mas, enfim, aqui, andando de bicicleta, tá aqui. A gente vê muita gente fazendo bicicleta assim, ou spinning. Spinning é um perigo para quem tem impacto femoroacetabular, que faz uma hiperflexão do quadril, né? O correto é assim, ó, você ficar com o banco elevado, né, e evitar que o quadril fique fechando muito aqui, né? Então vou repetir para ver, olha o que está acontecendo aqui. Está fazendo o mesmo efeito do leg press. Ó, o quadril fechando muito. É lógico que se você não tem nenhum problema de impacto, isso não vai causar problema, mas na dúvida é melhor utilizar o banco alto, né? E agora cada vez mais o ciclismo, assim como na Holanda, o ciclismo vai estar presente na civilização brasileira, com as ciclovias. Andar de bicicleta, procure deixar o banco alto, né? O banco baixo causa a hiperflexão do quadril e também dá uma má postura. A postura é muito importante, né? As pessoas sentam assim para assistir aula, no trabalho, ou sentam todas tortas no trabalho, e isso causa problema seríssimo no disco intervertebral. O que é o disco intervertebral? É o disco que fica entre as vértebras, o próprio nome já diz. O disco intervertebral, ele tem um miolinho bem líquido, que é o núcleo pulposo, né? E ao redor dele tem o ânulo fibroso. E a carga no núcleo pulposo, ela deve ser feita de uma forma axial, vertical, né? Você não pode
fazer a pressão sobre o disco intervertebral desse jeito. Por quê? O disco intervertebral é como se fosse uma bexiga cheia d'água. Se você aperta aqui, ele vai distender do outro lado. Olha como fica tenso o disco intervertebral desse lado. Então, você está no cinema, está no carro, está assistindo televisão, você senta desse jeito, você está forçando o seu disco. Isso, com o passar dos anos, não é um processo que acontece da noite para o dia. Então, a postura é uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas, os professores corrigirem já desde a infância, né? Você não vê um pianista, né? Quem já estudou piano sabe que o professor corrige, ele não fica desse jeito. Porque se um pianista ficar horas estudando nessa postura, a carreira dele vai acabar rapidinho, porque ele vai ter uma hérnia de disco. O que acontece? Vai laceando o disco intervertebral e vai causar hérnia de disco. Então, qual é o melhor remédio para isso? Qual é a prevenção? Né? É usar a boa postura. Você tem que ter boa postura para andar, ande o mais ereto possível. Imagine que alguém está puxando seu cabelo para cima, endireite seu corpo. Olhe acima do horizonte para andar. Né? E você tem que ter músculos fortes. Esses músculos aqui, que são os músculos, são os amortecedores da articulação. Quando você tem uma artrose de quadril, uma artrose de joelho, ou dor no quadril, dor no joelho, dor nos ombros, o que a gente sempre faz? Fortalecimento muscular, mas de forma orientada, de forma correta. No caso da coluna é a mesma coisa. O nosso colete natural é composto pelos músculos abdominais, pelos músculos paravertebrais e pelos músculos glúteos. Um dos melhores esportes para fortalecer a musculatura da coluna é a natação. E eu gosto de prescrever, inclusive, natação com um par de nadadeiras e com uma tábua, evitar ficar batendo os braços, porque a natação faz muito mal para os ombros. Pessoas que praticam natação, nadadores em geral, têm muita patologia do ombro e nós vamos entender daqui a pouquinho por quê, porque eu vou começar a falar de ombro. A natação, realmente, assim como o leg press e artes marciais, balé, atletismo destroem o quadril, a natação destrói o ombro. Né? Então, se você tem problema de coluna, pode fazer natação com uma nadadeira e uma tabuinha. Eu costumo dizer, nade com a tábua, vai uma piscina e volta e larga a tábua. Aí você vai uma piscina e volta de costas sem a tábua, e depois pega a tábua novamente, vai mais uma piscina, vai e volta e pega a tábua. Uma piscina vai e volta, deixa a tábua. Então você vai 2 piscinas de costas e 2 piscinas de frente, e não fica batendo os braços. A princípio, pois algumas pessoas são propensas a terem uma síndrome de impacto do ombro. Né? E sempre procurar ter, repetindo, postura de militar. A postura de militar não só influencia o peso nos discos, mas como mexe na sua parte hormonal também. Pode procurar que você vai ver que pessoas que têm, existe uma liberação de hormônios, uma pessoa que anda com uma postura correta, tem a parte hormonal melhorada só pela postura. Isso são trabalhos recentes da Universidade de Harvard sobre a importância da postura mexendo com a parte hormonal da pessoa. Aqui voltando, o que é uma hérnia de disco? Aqui nós temos um disco intervertebral, o núcleo pulposo, aqui ele está começando a fazer uma protusão discal. Aqui ele está mais protuso ainda e aqui o ânulo fibroso se rompeu. É uma hérnia de disco extrusa. Extrusa e acaba pegando o nervo que passa entre uma vértebra e outra. Olha só, o nervo que passa, que eu mostrei no começo, ali a coluna, aquele monte de nervo, entre uma vértebra e outra tem o nervo. Então, quando o disco intervertebral toca esse nervo, você pode ter uma dor irradiada, uma dor tipo ciática, né? Que pega muito essa região. Então está aqui a Simone fazendo exercício errado novamente, né? O que ela está fazendo de errado aí? Ela está fazendo movimentos com amplitudes muito grandes. Ela quer fortalecer os paravertebrais e na realidade está danificando. Você tem que fazer movimentos com uma amplitude menor. Agora ela vai mostrar uma forma de fazer menor, olha só, com você fazer menos uma amplitude não tão grande. Esse exercício faz muito bem desde que você faça da forma correta. Amplitudes menores para ele. Aqui fazendo alongamento, olha só. Isso aí é uma máquina produtora de hérnia de disco. Né? Esses movimentos rápidos, com grande amplitude, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos forçando o disco intervertebral, né? Voltando aqui
está forçando o disco intervertebral e você pode causar uma protusão lombar. Olha lá, uma protusão do disco intervertebral. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, agora ela já está fazendo com uma amplitude menor. Se você fizer uma amplitude muito grande, né, aquela teoria do Gans, né, grandes amplitudes acabam lesando, acabam aumentando a chance de causar uma lesão. Agora nós vamos ver uma maneira de alongar, né? Alongamento é um exercício que, se você não fizer corretamente, você pode causar lesão. Eu recomendo esse livro Alongue-se, do Bob Anderson e do Ian Anderson, são dois irmãos fisiatras da Califórnia. Esse livro você tem o Alongue-se simplesmente para a atividade do dia a dia e o Alongue-se no trabalho. São livros muito bons, que o alongamento, se você não fizer correto, você pode ter problemas. Então, o alongamento aqui, a Simone aqui no caso está fazendo um alongamento da musculatura flexora do joelho, né? Que são os isquio, que vai do isquio até a tíbia, isquiotibiais e tríceps sural, né? Então, uma coisa devagar, aos pouquinhos, e na realidade o que a gente alonga é tendão, não é músculo. O pessoal fala em alongamento muscular, mas na realidade o que se alonga é o tendão. E também aí, ó, movimentos suaves, está fazendo aqui um alongamento da região paravertebral, né? Movimentos suaves, é uma coisa gostosa de fazer, relaxante, né? Você pode até se jogar de lado assim um pouquinho, para um lado para o outro, isso só faz bem, né? Aqui, fazendo exercício errado. Olha, o que está fazendo de errado aqui? Está forçando a cervical. Na realidade, ela tinha que estar fazendo força com a abdominal, ela não só faz força com a abdominal, como ela está empurrando a cervical para baixo, né? E aqui uma outra forma também que está fazendo errado com a perna esticada. Quando você faz com a perna esticada, você força o músculo chamado psoas, que é o músculo mais potente flexor do quadril. E o psoas acaba forçando a região lombar. Então a maneira correta de se fortalecer a musculatura abdominal é essa. Você leva a cabeça para cima, mas sem fletir o pescoço. E está fortalecendo aqui a musculatura abdominal e com os joelhos fletidos para relaxar o psoas. Então, jamais faça exercícios abdominais com as pernas esticadas, né? Aí está certinho do jeito que ela fez. Uma coisa que a gente vê demais nas academias, né? O pessoal fazendo fortalecimento da musculatura glútea e dá aquele chute lá para cima, faz uma hiperlordose, aí faz uma hiperextensão do joelho, do pescoço, totalmente errado. São movimentos, lembre, de menores amplitudes. Sempre menores amplitudes, você vai ter menor risco de causar lesões. Aí então, nesse quadro aqui, no quadro inferior direito, nós temos a maneira correta de fortalecer a musculatura glútea, isquiotibial e a paravertebral lombar, né? Essa é a maneira correta. Vamos falar agora de membros superiores. Estamos aí fortalecendo o bíceps braquial, né? O músculo do muque, né? Aqui está certinho, mas a gente vira e mexe e vê pessoas fazendo assim, ó, se empurrando, está errado. Você tem que ter postura para fazer esse exercício. Olha, na realidade tá jogando peso para frente, né? Não é, esse está errado. E propriamente falando, está aqui o grande vilão. O leg press está para o polichinelo no ombro, né? O leg press é o vilão do quadril e o agachamento é o vilão do quadril, assim como o polichinelo para os ombros. Esse exercício pode causar um problema muito sério que chama tendinopatia do manguito rotador. O manguito rotador do ombro fica em cima do ombro e é composto pelos músculos subescapular, infraespinhoso, supraespinhoso e redondo maior, redondo menor. Você tem um tendão que fica aqui que se chama supraespinhoso, tendão do supraespinhoso. Por quê? Porque ele fica acima da espinha da escápula. Quando você eleva o ombro acima de 60 graus, o trocânter maior do ombro, ele vem parar aqui. E o que nós temos aqui? Nós temos a bursa subdeltoídea. Por que subdeltoídea? Porque ela fica embaixo do deltoide. Então, os nomes em medicina parecem meio complicados, mas eles têm sua lógica. Você tem o músculo deltoide, a bursa subdeltoídea. Fazendo movimentos repetitivos, nós temos aqui o trocânter maior, né, do húmero, que ele se aproxima dessa região, o espaço subacromial fica menor e causa um esmagamento aqui dessa região. Então você tem a bursa para evitar o esmagamento, o atrito entre o tendão supraespinhoso, certo?
com o acrômio, a região óssea do acrômio. As bursas, nós temos bursa em tudo que é lado do corpo. A bursa ela serve para evitar o atrito entre um tendão e um osso, entre um tendão e outro tendão, entre o tendão e a pele, né, como é o caso, por exemplo, da bursa subpatelar, da bursa olecraniana, bursa retroaquiliana nos pés. Quando a gente compra um sapato novo, às vezes fica machucando lá a região posterior do tornozelo, você faz uma bursite retroaquiliana. A pessoa que reza demais, vai na igreja, reza demais, fica muito tempo ajoelhada, não protege o joelho, faz uma bursa pré-patelar. A pessoa que fica cotovelo o dia inteiro lá lendo jornal, ou lendo um livro, fica cotovelo na mesa, acalcando, acaba fazendo uma bursa do olecrano no cotovelo. Então, você acaba desenvolvendo uma bursite. Mas existem pessoas, assim como no quadril, existem pessoas que têm uma deformidade desse osso acrômio. Você pode ter um acrômio ganchoso, por exemplo. Imagina que aqui tem um acrômio que o ossinho vem um pouquinho mais. Então, essa pessoa, se for fazer o polichinelo, certo? Ela vai rapidamente rasgar o tendão do supraespinhoso. Então, não é todo mundo que pode fazer o exercício de polichinelo. Mas você vai falar, poxa, então não se pode fazer polichinelo? Pode, mas o problema é que existe a mesma chance que existe no quadril de você ter uma patomorfologia do quadril, uma morfologia alterada do quadril, você pode ter uma patomorfologia do ombro. Você tem um acrômio ganchoso, um acrômio pontudo aqui, ele pode ficar cutucando o tendão e machucar o tendão. Aqui, o que está de errado aí? Nós estamos errado que ela está fazendo o exercício e forçando a região cervical. Olha só, está forçando a região cervical para frente. O correto seria fazer desse jeito aqui, ó. Olha como o pescoço, então você está protegendo a região cervical. Olha quanta musculatura nós temos aqui, né? Olha aqui, os romboides, trapézio, deltoide, grande dorsal, toda essa musculatura se trabalha, né? O elevador da escápula, tudo isso para se fortalecer, existem exercícios específicos para cada um. Qual que é o grande problema aqui, ó? Ela está fazendo aí uma abdução, né? Com o ângulo entre a axila, entre o braço e o tórax muito grande. O ideal é fazer desse jeito, ó. Não deixa passar de 60 graus. Porque caso você seja portador de uma patomorfologia do ombro, se você tem um acrômio ganchoso, você está minimizando o risco de dar um atrito aqui entre o tendão do supraespinhoso e o acrômio. Aqui nós temos uma ressonância magnética muito útil, assim como no joelho, muito útil para a gente poder analisar o estado tendinoso. A radiografia é importante também, óbvio, mas na ressonância a gente consegue ver aqui o tendão do supraespinhoso com uma tendinopatia, já existe uma ruptura intrasubstancial aqui, ó, né? O tendão já começou a se romper, isso aqui são fibras, agora imagina que isso tridimensionalmente é como se fosse, isso aqui vai abrindo como se fosse um buraco no calcanhar de uma meia, por exemplo, né? Você vai tendo uma ruptura e você não deve deixar isso aqui romper completamente. E qual é a melhor maneira de você tratar o que a gente chama de tendinopatia do supraespinhoso? Primeira coisa a ser feita é resolver a postura do ombro, a ergonomia, né? Então, aqui nós vemos aqui no aplicativo mais uma vez, né? A pessoa lá fazendo exercícios, orientando exercícios. Jamais faça esse tipo de exercício de elevar os ombros mais que 60 graus sem antes passar por um exame médico específico, onde são feitas manobras para saber se você tem uma tendência ou não a desenvolver uma tendinopatia do supraespinhoso. Então, para evitar essa tendinopatia do supraespinhoso, devemos evitar elevar os braços acima de 60 graus. Né? Então, por exemplo, o varal na sua área de serviço, quando você vai colocar suas roupas, o ideal é que você traga o varal mais para baixo possível. Né? Aumente as cordinhas lá do varal, existem até varaus elétricos, são muito úteis, né? Para você não ficar forçando. Já existe uma coisa bastante interessante, o varal elétrico é um investimento que vale a pena, apesar do alto custo, porque eles são bastante grandes, é um motor que leva uma quantidade enorme de roupas. Mas no seu dia a dia,
Se o seu varal, enquanto você não tem alguém para aumentar as cordinhas do seu varal e você tem problema de dor no ombro, recomendo que compre um varal de chão como esse aqui. Ele não vai secar as roupas tão eficientemente como o seu varal que sobe lá em cima e deixa secar com o ar, mas pelo menos você está protegendo o seu ombro. Esse aqui, um modelo de varal desse aqui tem um custo relativamente baixo, cerca de R$60, R$70, você compra um varal de chão e evita ficar tomando anti-inflamatório, ficar tomando remédio para o seu ombro. Outra coisa, no banheiro, você deve colocar a sua escova de dente, as coisas de uso do uso diário, desodorante, a escova de dente, né, o seu perfume, evite colocar no armário de cima, coloque embaixo, coloque assim você evita levantar o seu ombro toda hora. Se você tiver com dor no ombro direito e realmente ainda não dá para você mudar a ergonomia do seu banheiro, você procura usar só o ombro esquerdo, né? Elevar o ombro esquerdo é uma das maneiras de poupar. Então, não adianta ficar tomando remédio se você não corrigir a ergonomia. Então, procure colocar os objetos do banheiro de uso diário mais baixo. E, finalmente, segurança. Segurança é fundamental quando você está numa academia. Existem aparelhos que podem causar acidentes. A gente frequentemente vê acidentes que ocorrem, principalmente com pesos, né? Veja aqui nós estamos vendo a pessoa fazendo um supino, certo? De forma errada, aqui como estava mostrando no aplicativo, e um peso enorme que a Simone não dá conta de segurar. De repente, então se você tem uma pessoa para te auxiliar, se você está fazendo uma quantidade de peso dessa, a Simone não tem força de aguentar esse peso. Então você está com um assistente errado, que caso aconteça alguma coisa, você precise de ajuda, você precisa ter uma pessoa tão forte para segurar. E o que está errado aqui? Aqui ele está com a perna esticada, forçando o ilho psoas, certo? Vai ter dor nas costas. Então aqui está a maneira correta de você fazer o supino, né? Aqui os quadris fletidos, né? Então ele está fazendo corretamente, porém com o assistente errado, né? Você tem que ter um assistente forte o suficiente para segurar o peso no caso de alguma emergência, senão você vai ficar preso preso pelo peso, né? A segurança tem que ser, né? Acidentes acontecem, como aqui, por exemplo, no caso, uma pessoa esquiando aqui, o cabo de esqui enroscado no motor e tá para sair. Essas coisas, isso aqui podia ser totalmente, né? Tem que estar atento porque qualquer mínimo deslize, eu costumo dizer que acidentes não acontecem, eles são causados, né? Outra coisa, você começa a frequentar a academia, não fala nada, que você fez uma cirurgia, né? E está lá fazendo fortalecimento e de repente você fez já uma cirurgia do tornozelo, por exemplo. Então essa aqui tem uma cirurgia de tornozelo, teve uma fratura de tornozelo. Se essa fratura não foi perfeitamente operada, né? Aqui no caso foi, ela está perfeita. Quando você tem uma fratura intraarticular, que é o caso dessa aqui, que tem uma fratura do maléolo medial, que está perfeita, qualquer fratura intraarticular, se ficar um mínimo degrau, isso é um fator predisponente para artrose. Se essa pessoa, então ela tinha uma articulação normal e passou a ter uma patomorfologia dessa articulação, ela passou a ter uma articulação doente, uma articulação com anatomia alterada. Então, se ela começar a fazer exercícios repetitivos, ela vai evoluir para uma artrose desse tornozelo. Então, se começar a fazer agachamentos como esse aqui, né? Você está aqui forçando o tornozelo, né? Aqui ela está fazendo o agachamento da forma correta, o joelho não pode passar na frente da ponta do pé, está fazendo da forma correta, mas se você foi operado de uma fratura de tornozelo e não ficou perfeita, você não deve fazer esse agachamento. Aqui um erro também muito comum quando a gente vê na mesa romana, né? A pessoa faz uma hiperflexão do joelho e uma hiperextensão. Está errado. Isso aqui você está forçando o joelho, né? Na mesa romana, o ideal é você não ir até o final do movimento. Ó, agora aqui está sendo feito correto. A mesa romana é um excelente exercício para fortalecimento do quadríceps e não força o quadril. Veja que o quadril não mexe. É um excelente exercício desde que você tenha a patela bem alinhada, a articulação femoropatelar bem alinhada. Então, lembrando da deformidade, caso você seja portador de um geno varo, isso é muito comum ser familiar, né? Fique atento que ao menor sinal de dor neste joelho, por exemplo, você deve procurar auxílio, né? Normalmente, uma pessoa jovem como essa, que tem um joelho torto desse jeito, vai ser necessário fazer uma cirurgia corretiva, uma osteotomia valgizante da tíbia,
né? Na realidade, a gente tem que verdadeiramente quebrar a tíbia, quebrar a fíbula para alinhar e restabelecer o eixo mecânico. O eixo mecânico ele vai do centro da cabeça do fêmur, passa pelo centro do joelho e vai parar no centro do tornozelo. Então aqui o eixo mecânico ele está passando pelo meio, na parte medial do joelho. Esse paciente é jovem, ele tem muita cartilagem e não tem dor nenhuma. Então jamais operar uma pessoa aí que não tem dor, mas já deve se prevenir e existem inclusive sandálias corretivas, palmilhas corretivas, vale a pena num joelho varo como esse ser investido. Então ao menor sinal de dores, né, melhor do que tomar remédio é a gente tentar acertar a parte mecânica, né, como temos aqui, um joelho varo, veja só o pinçamento articular, foi submetido a uma osteotomia da tíbia para abrir o joelho. Isso aqui é uma cirurgia para evitar a colocação de uma prótese de joelho. Então, exercícios físicos errados podem levar à implantação a destruição da articulação e tem que colocar, de repente, até uma prótese de joelho, né, se você tem alguma deformidade. Nós vamos falar numa outra aula sobre artrose, sobre artrite. Espero que vocês tenham gostado desta apresentação e lembrar que a cartilagem não dói, pois não é inervada. Então, nem sempre é necessário esperar doer para prevenir. Então, qualquer deformidade que você acha que não está bem, ou às vezes até mesmo uma perna menor que a outra, dores que não tem explicação, a melhor coisa da prevenção é você passar numa avaliação médica, com um exame médico total do corpo, para depois você poder voltar às suas atividades. Espero que você tenha gostado do que eu falei sobre os perigos ocultos da academia. E a melhor forma de você guardar o que foi dito é ensinando, pois é ensinando que se aprende. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre vencendo a artrose, a maneira como você pode vencer a artrose. E hoje em dia nós temos tecnologias que permitem o restabelecimento de uma vida totalmente normal, sem limitações, e às vezes, mesmo sendo necessário a implantação de próteses, é possível você ter uma vida normal. Na nossa aula de Vencendo a Artrose, eu vou falar sobre um assunto muito interessante, um dos maiores avanços no quadril, quando a cartilagem do fêmur está gasta e você tem uma qualidade de osso boa, né? Não há motivo para ficar tão triste que, em vez da gente pegar e cortar a cabeça do fêmur, né, como aqui, a gente pode simplesmente descascar a cabeça do fêmur e colocar uma prótese de resurface, né, que vai na bacia com essa outra peça aqui, né? Isso aqui é uma peça de metal com metal, mas isso permite e restabelece uma função totalmente normal do quadril, sem limitação nenhuma, e tem uma durabilidade de mais de 18 anos em 97% dos pacientes, desde bem colocada. Quando você tem um problema de joelho, né, por exemplo, e aí, em último caso, também podemos colocar uma prótese de joelho, né? Iremos mostrar por que é necessária uma prótese, como é importante a reabilitação, o que fazer antes de qualquer cirurgia. A prótese de joelho, a gente tem que, infelizmente, tem que abrir a articulação inteira, se coloca isso, mas é uma cirurgia também de excelente durabilidade, excelente, só que a prótese de joelho não é aconselhável à prática de esportes terrestres, jogar tênis. A gente vê muita gente aí querendo jogar tênis com prótese de joelho, não é aconselhável, ao contrário da prótese de quadril de resurface. E quem não tem osso com boa qualidade para colocar uma prótese de resurface, a gente vai para uma prótese convencional que também tem uma durabilidade e é considerada, a artroplastia total do quadril é considerada uma das melhores cirurgias da medicina, que dão um resultado muito gratificante. Então, no nosso vídeo Vencendo a Artrose, existem formas de você vencer a artrose sem ficar dependente de medicamentos, tá? Espero você lá e repasse aquilo que você aprendeu. Colabore divulgando o que você aprendeu. Muito obrigado.